Olá, gente, tudo bem com vocês? Então tá bom. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito importante relacionado à educação, que faz referência à alfabetização. Na verdade, a minha intenção aqui é discutir um pouco os métodos de alfabetização, assim como a origem desses métodos, para que a prática do professor alfabetizador seja algo em que ele consiga visualizar, né, o método que ele está usando e a origem desse método. Por que isso? Porque isso facilita o trabalho do próprio professor em relação à alfabetização. Bom, então, para a gente começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a origem desses métodos. Na verdade, nós temos duas origens. Você tem a origem que a gente denomina como sintético e a origem analítica, né, ou analítico. Bom, mas como que isso, qual que é a ideia, né, que está por trás dessa origem, né? Você tem dentro dessa origem sintética a ideia de que você deve partir nesse processo de alfabetização, né, da unidade menor para a unidade maior. Então você apresenta inicialmente a letra, depois você apresenta na verdade você unindo as letras você obtém a sílaba. Então a origem é essa, né? O caminho é esse, né? Você parte da letra, você apresenta a letra, depois você, unindo essas letras, você obtém a sílaba, unindo as sílabas você obtém as palavras, e unindo as palavras você obtém a sentença. Então essa é a origem, né? Você parte do menor para o maior. Bom, e o analítico é o sentido inverso. Você parte da palavra, né, frase ou conto, e aí você vai reconhecendo esses elementos gráficos, né? Então aí você parte para a sílaba e depois para a letra. Então é o sentido inverso. Então os métodos, na verdade, eles têm essas duas origens, né? E quais são esses métodos para que a gente consiga alfabetizar de uma forma mais tranquila, né? Ou seja, quando você sabe aquilo que você está fazendo, você trabalha de uma forma mais objetiva, de uma forma mais clara, né? Você consegue trabalhar com uma clareza maior. Se você reconhece o método que você está usando e a origem desse método. Então agora eu vou descrever um pouquinho esses métodos e quais as fases desses métodos. E apontando também a origem, né? Onde a gente pode classificar eles, né? De acordo com a origem. Então, em relação aos métodos, nós temos a soletração, nós temos o método fônico, o silábico, a palavração, a sentenciação ou conto. Então nós temos 6 métodos, né, para que a gente consiga alfabetizar. E aí vai, né, de acordo com aquilo que você acredita que seja mais adequado, né, para você desempenhar o seu trabalho nesse processo de alfabetização. Bom, então os métodos, eles vamos classificar ele de acordo com a origem. Você tem a soletração, o método fônico e o silábico, eles são de origem sintética. A palavração, a sentenciação ou conto, a origem desses métodos, a gente classifica eles como analítico. Bom, então como que a gente reconhece, então, como que a gente, na verdade, pensa essas fases de alfabetização em relação a esses métodos? É isso que eu vou falar agora. Bom, então, em relação aos métodos, a gente
tem esses, vamos pensar assim, esses 6 métodos para alfabetizar, e eles percorrem um caminho, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre essas fases, né? E como esse processo se dá, né? E que o professor deve ter clareza em relação a essas fases que o método vai percorrendo para que você consiga alfabetizar os alunos. Então você tem 5 fases, né? Então eu vou começar pela soletração, que tem origem sintética. Então a soletração, inicialmente ela parte do alfabeto, aí ela vai para as letras, nome e forma. Esse é o primeiro passo, né? Essa é a primeira fase. Na segunda, você tem a apresentação das sílabas. Na terceira fase, você tem as palavras e também as sentenças. E, por fim, na última fase, os contos ou o texto. Então, ele parte, a gente observa, né, que parte do menor para o maior. No fônico, você tem a apresentação das letras, o som e a forma. Depois você parte para as sílabas, depois as palavras e sentenças. E, por fim, os contos ou textos. Esse é o método fônico. Depois você tem o silábico, que também é de origem sintética. Então você apresenta inicialmente as letras, né? Depois essas letras, as consoantes e as vogais. Depois, num segundo momento, você apresenta as sílabas, depois as palavras e as sentenças, e por fim, os contos ou textos. Então, esses 3 métodos, a gente classifica ele como de origem sintética. Então, esses daí. Agora, os métodos de alfabetização de origem analítica. Então, você tem a palavração, sentenciação, contos e experiências infantis, né? Então, você tem na palavração, você inicia pela palavra. A primeira fase, você apresenta, né, as palavras. Num segundo momento, as sílabas. Depois as letras e sentenças. E por fim, os contos ou textos. Na sentenciação, você apresenta a sentença. Nessa primeira fase. Depois você apresenta as palavras, as sílabas, na terceira fase, né? Nesse terceiro momento, as sílabas e as letras, e por fim, os contos ou textos. E nos contos, você apresenta o conto ou um texto, depois as sentenças, depois as palavras, e por fim, as palavras e sílabas, e por fim, você apresenta as letras. Bom, então basicamente é esse os métodos e esse é o percurso que, na verdade, os professores devem seguir para que ele consiga alfabetizar os seus alunos. Agora, qual método é o melhor? Bom, isso vai de acordo com aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é mais adequado. Eu, particularmente, para não dizer que e a gente não se posiciona, eu, particularmente, eu creio que os métodos sintéticos, me parece que eles dão conta de uma alfabetização mais breve, né? Você consegue alfabetizar as crianças de uma forma mais rápida. Porém, né, você tem pessoas que defendem também os métodos analíticos, né? Então, isso vai de acordo com aquilo que você entende, né, e requer questões políticas, ideológicas, vai de acordo com aquilo que você acredita. Bom, então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e quem gostou, se inscreve ou dá um joinha e espero vocês num próximo
num próximo vídeo. E espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha colaborado aí com essas questões relacionadas ao processo de alfabetização. Então eu fico por aqui e em breve estarei postando um novo vídeo sobre contos e sobre um pensamento. Então fiquem bem e até daqui a pouco. Tchau!